Olá pessoal, hoje é dia 10 de novembro, eu vou gravar aqui para vocês mais um vídeo, unidade nova, unidade 7, olha aqui, daqui do lado, calor e temperatura. Vamos ver qual é a diferença, né, entre calor e temperatura, tem gente que confunde as duas coisas. E esse vídeo é o último antes da última avaliação regular, tá? Então vou fazer o vídeo, vou gravar o vídeo para vocês, vou postar no YouTube, colocar lá no Classroom, depois vou montar uma avaliação de 30 pontos sobre este vídeo, Então esse é um vídeo muito importante, ele vai valer uma avaliação, uma nota boa, né? Então, assistir esse vídeo, vai fazer a avaliação, vale 30 pontos, ok? E aí encerra os 100 pontos do trimestre. Depois eu vou falar quem passou e quem vai fazer a recuperação. Temos recuperação do trimestre e depois a gente vai atrás de quem está devendo atividade, que está com atividades atrasadas aí de primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui, preste muita atenção, faça as anotações no seu caderno, porque daqui a pouco tem uma avaliação sobre ele. Vamos lá então? Bom, a unidade 7, eu estou aqui com a página 202 e página 203, as duas páginas ao mesmo tempo. O nome da unidade é calor e temperatura. Dá para ver aqui nós temos pessoas na praia, né, tomando um sol, algumas já estão até vermelhas ali de ficar o dia inteiro no sol sem passar protetor. Tem umas dunas ali, né? Um lugar parece bem bonito ali. Vamos dar uma lida aqui? O que diz sobre isso aqui? Abertura aqui, ó. Diz assim, ó. O Sol é a única fonte de calor do planeta. Parte da energia solar que chega à Terra é absorvida pela atmosfera. Então, ó, de novo, o Sol é a única fonte de calor, né? É a única coisa que fornece calor para o planeta. Uma parte desse calor é absorvido pela atmosfera, que é o ar que fica em volta do planeta. Também é absorvido pelos materiais, pelo solo, pelas plantas, pelos seres vivos, né? Plantas, ser vivos, animais, aquecendo-os de maneira diferente. Cada um aquece de um jeito. Uns aquecem mais rápido, outros aquecem mais devagar. Uns chegam a temperatura mais alta, outros chegam a temperaturas mais baixas. Depende do material. Em um dia ensolarado na praia, por exemplo, a água do mar possui uma temperatura amena quando comparada à areia da orla, ou seja, a areia é mais quente do que a água. Você, às vezes, até queima os pés, né, na areia quente. Se tiver um dia ensolarado, você pode até queimar os pés ali, se tiver sem chinelo, né, queima os pés na areia. E enquanto a água está mais morninha, mais friazinha, né? Depende da praia, lógico, né? Se estiver lá de Santa Catarina, de Florianópolis para baixo, a água é mais gelada. Se estiver de Florianópolis para cima, a água é um pouquinho mais quente. Mas mesmo assim, comparado com a areia é muito mais quente, não é? Só que aí tem uma coisa interessante, quando chega a noite, a areia esfria logo, né? A areia esfria rápido. E a água não, a água ela é devagar para esfriar. E aí enquanto a areia já está gelada, a água está quentinha. Então tem gente que às vezes fica na praia à noite, né? Fica na água, que a água tá mais morninha, não quer sair, né? Fica só com a cabecinha de fora, assim, não quer sair da água, porque sai da água, fica com frio. Beleza. Aí, o que mais nós temos aqui, ó? Por que estudar essa unidade? Diz assim, em um dia frio, é bom beber algo quente. No verão, um suco bem geladinho é melhor. Qual é a diferença entre uma bebida quente e uma bebida fria? Que diferença tem em algo que está quente e algo que está frio? Como podemos esquentar ou esfriar os alimentos? Como que a gente faz para esquentar um alimento? O que a gente faz para esfriar um alimento? Nessa unidade estudaremos os fenômenos térmicos. Então, tudo que tem a ver com temperatura. Isto é, aqueles relacionados ao calor e à temperatura. Também vamos aprender por que os materiais se aquecem de formas distintas. Por que um material esquenta rápido e o outro é lento para esquentar? Como o calor se propaga em variadas situações, ou seja, como o calor se espalha, transferido de um corpo para outro, e quais são as transformações que ele pode sofrer. O calor pode virar um outro tipo de energia? A gente vai ver isso, tá bom? E aí tem umas perguntas aqui, ó, do outro lado, ó. Vamos ver aqui. Bom, aqui está falando aqui, ó, objetos como barracas e guarda-sóis nos protegem dos raios solares e mantêm a areia com uma temperatura agradável. Você fica ali debaixo do guarda-sol para não fritar no sol, né? Na foto, pessoas se protegem sob a sombra dos guarda-sóis. Praia de Jericoacoara, no Ceará, a foto é de 2017.
A Jericoacoara é uma praia chique, assim, as pessoas chiques gostam de ir para lá. Tá? O cara fala assim, passei férias em Jericoacoara. Pode saber que o cara é chique. Olha aí, o pessoal todo se protegendo do sol, né, embaixo dos guarda-sóis. Pagam aluguel, né, lógico, pagam aluguel pelo guarda-sol. Tem uns que tem o próprio guarda-sol, né, mas aqui pelo jeito são cadeiras todas iguais, eles devem estar pagando aluguel para ficar aqui com as cadeiras e com os guarda-sol. Bom, então as perguntas aqui, ó. Explique com suas palavras o que é calor. A gente vai ver ainda o que é calor, tá bom? Mas quando você está com calor, não existe essa expressão, nossa, hoje está muito calor. Depois a gente vai ver que é errado a gente falar está muito calor. O certo é a gente falar assim, nossa, hoje a temperatura está alta. Depois, o que acontece com a temperatura de um suco quando colocamos cubos de gelo dentro dele? Todo mundo sabe, né? Vai ficar mais gelado, né? A temperatura vai baixar. Como um termômetro mede a temperatura do corpo humano? Aqueles termômetros colocam embaixo do braço. O que tem dentro deles que marca? Você sabe que muitos têm mercúrio, né? Mercúrio, outros têm álcool. A gente vai ver isso daí. Depois, quando encostamos em um objeto de metal e outro de madeira, parece que o metal é mais gelado do que a madeira, mesmo que ambos estejam à temperatura ambiente. Por que isso acontece? Se você pegar a porta de casa, a porta é feita de madeira e com a maçaneta de metal. Os dois estão na mesma temperatura, porque estão na sala, né? Estão aqui, no quarto. Agora, se eu colocar a mão na madeira, eu não sinto tão gelado. A impressão que dá é que não é tão gelado. Mas se eu pôr a mão na maçaneta da porta de metal, parece que é mais gelado, né? Mas é só a sensação. A gente vai ver por quê, tá bom? Beleza. Vamos para a próxima página. Página 204, tema 1. Tema 1, energia térmica. Energia térmica. Vamos ver o que é isso, energia térmica? Temperatura. Vamos ver primeiro o que é temperatura. No dia a dia, utilizamos as palavras temperatura e calor quase como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Bom, a gente vai ver agora que temperatura e calor não são a mesma coisa. Uma tem a ver com a outra, mas elas não são a mesma coisa. Entretanto, a ciência atribui diferentes significados a elas. Então, a ciência diz que temperatura e calor, cada um é uma coisa diferente. Todos os objetos são formados por partículas em constante movimento. Tudo que a gente conhece foi formado por átomos. E os átomos formam moléculas, não é? Que formam as estruturas dos objetos. Então, todos os objetos são formados por partículas. A temperatura de um corpo, olha só, presta atenção. A temperatura de um corpo está relacionada ao movimento dessas partículas que os constituem. Então, a temperatura tem a ver com o movimento das partículas. De novo, temperatura tem a ver com o movimento das partículas. Formalmente, chamamos esse movimento de agitação térmica. Então, todo o corpo tem partículas e elas sempre estão assim, ó, vibrando. Deixa eu colocar a tela maior aqui. Elas sempre estão assim, vibrando. Tá? Um átomo aqui, outro átomo ali, outro átomo ali. Eles sempre estão assim, vibrando. Uns estão vibrando e andando, né? Quando é líquido e gás. Outros estão vibrando e parados, quando é sólido. Quando é sólido, as partículas vibram e ficam paradas. Todas vibrando. Mas não existe partícula parada. Sempre tem um pouquinho de agitação. Uns vibram pouco, outros vibram muito. Uns vibram pouco, outros vibram muito. Os que vibram pouco têm temperatura mais baixa. Os que vibram muito têm alta temperatura. Entendido? Então, olha só, o que tem a ver a temperatura? A temperatura tem a ver com a agitação térmica, a agitação das partículas. Quanto mais agitadas, maior é a sua temperatura. Então, você tem um corpo gelado. Você fazer com que ele fique mais agitado, você fez com que a sua temperatura aumentasse. Tudo bem? Bom, aí continuando aqui. Deixa eu passar para cá. Nos sólidos, ele vai falar o que eu já falei aqui, ó. Nos sólidos, a agitação térmica refere-se principalmente ao movimento de vibração das suas partículas, pois as partículas, não se deslocam dentro do corpo. Aquilo que eu falei, elas vibram, mas estão no mesmo lugar, vibrando no mesmo lugar, tá bom? Como se fosse, sei lá, estivesse assistindo um show de uma banda, as pessoas estão dançando, mas cada uma no seu lugar, sem sair do lugar, né? Estão dançando sentadas nas cadeiras, por exemplo. Então, cada uma no seu lugar e dançando. Beleza, aí isso seria o sólido, tá?
Já no caso dos líquidos e dos gases, a agitação térmica refere-se à vibração e aos deslocamentos de suas partículas. Então veja bem, nos líquidos e nos gases, as partículas, além de estarem agitadas, elas saem do lugar, elas vão andando por aí, como se fosse num show. As pessoas estão dançando e também estão saindo, trocando de lugar com as outras pessoas. Então, vamos lá, tive que dar uma bronca aqui que tá uma gritaria danada. Olha só, nos sólidos as partículas vibram, mas elas ficam cada uma nos seus lugares. De novo, né? Nos líquidos e nos gases, as partículas, além de serem agitadas, vibrarem, elas também se deslocam, elas saem dos seus lugares. Então é como se fosse num show, as pessoas estão dançando, mas também estão trocando de lugar, tá? Estão se movimentando, não estão só agitadas e paradas. Estão se movimentando. Essa é a diferença dos sólidos para os líquidos e os gases, tudo bem? Nos gases estão muito agitados, é como se estivessem correndo para lá e para cá, uma loucura, tá? Isso seriam as partículas nos gases. Nos líquidos é um movimento mais, elas vão se movimentando, trocando de lugar, mas mais lento. Nos sólidos, cada um parado no seu lugar, só vibrando, tá bom? Beleza. Então vocês viram aí que a temperatura, né? Agora a gente vai ver, aliás, ele vai definir agora, ó. Dessa forma, a temperatura de um corpo é entendida como a medida da intensidade de agitação de suas partículas. Então, quanto mais agitadas estiverem as partículas, mais vibrantes elas estão. Elas vibram mais, estão mais agitadas. Maior é a agitação térmica. Então, de novo, quanto maior for a agitação térmica de um corpo, maior será a sua temperatura. Se um corpo passou a ficar com as partículas mais agitadas, é porque ela ficou com temperatura mais alta. Se ela ficou com as partículas menos agitadas do que ela tinha antes, é porque a temperatura baixou, tá bom? Por exemplo, quando aquecemos a água, o movimento das partículas dela se torna mais intenso e a temperatura aumenta. Elas ficam mais agitadas, as moléculas de água, o H2O. Porém, quando a água esfria, a agitação de suas partículas diminui e por isso a temperatura também diminui. Tudo bem? Então, temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas do objeto que eu estou estudando. Quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior é a temperatura. Ok. Vamos lá, olha aqui, ó. Aqui tem um desenho mostrando uma panela com água. Aqui não acendeu o fogo ainda, né? A água está fria. Olha as partículas, elas quase não têm movimento. Elas têm um movimentinho assim, mas elas vibram, né? Mas não se movimentam muito. Aqui H2O. Tem 4 H2O aqui, ó, desenhado. Então elas vibram, mas não muito. Agora olha aqui, ó, dá para ver que aqui não, tem até um jatinho aqui atrás para representar que elas estão muito agitadas, ó. Elas além de vibrarem, delas ficarem vibrando, elas também estão se deslocando, ou seja, olha o fogo aqui, ó. Acendeu o fogo, o que aconteceu com a temperatura? Foi aumentando a temperatura, então elas estão mais agitadas. Aqui em B, elas estão mais agitadas do que aqui no A. Então, quem está mais quente? O A ou B? Quem está com temperatura mais alta? Aqui a temperatura é mais alta, aqui a temperatura é mais baixa. Tudo bem? Beleza? Ok. Aí vamos ler aqui embaixo, ó. Representação esquemática do estado de agitação térmica das partículas de água a temperatura ambiente no A, temperatura ambiente, e aquecida no B. Então aqui ela está aquecida. No detalhe, representação das partículas de água e seu grau de agitação. As partículas de água que recebem calor do fogo, né, da chama, em B, se agitam mais intensamente do que as partículas que estão no A. Essas partículas estão mais agitadas aqui dentro do copo, do jarro com água, do que aqui, que estão mais lentas. Assim, a água em B tem uma temperatura mais elevada. Então, no B a temperatura é mais elevada porque as partículas estão mais agitadas. Bom, e vamos ver aqui então, o que é energia térmica? É a energia gerada pela agitação das partículas de um corpo que está associado à temperatura. Então, quanto mais agitadas estão as partículas, mais energia elas têm para poder transferir para outro corpo. Certo? E essa energia chama-se energia térmica. E tem também o termo energia cinética. É outra forma de energia que pode ser associada ao movimento. Portanto, a temperatura de um sistema corresponde ao total de energia cinética das partículas. Como elas estão em movimento, e energia cinética é energia de movimento, quando um corpo está com maior agitação, as partículas estão com maior movimento,
tem mais energia cinética. As partículas têm mais energia cinética. Tá? Então é assim, quanto mais agitadas as partículas estão, mais energia cinética elas têm. Maior é a temperatura. Ok? Então a gente mede a temperatura pela energia cinética das partículas. Tranquilo? Ok, vamos para 205. Equilíbrio térmico. Vamos ver o que é isso. Se deixarmos uma xícara de chá quente sobre uma mesa, sabemos que após algum tempo a temperatura do líquido diminui. Certo? O chá da xícara vai esfriando. O café, né? Ou o café com leite, ou o leite com chocolate, ele vai esfriando. Inicialmente, o chá e o ambiente não têm a mesma temperatura. Ou seja, as partículas que constituem cada um deles se agitam com intensidades distintas, diferentes. Ou seja, o ar tem uma agitação, o chá tem outra, maior, porque está quente, a temperatura está alta, né? Então as partículas do chá estão muito agitadas. Com o passar do tempo, o chá transfere para o ar, para o ambiente, para o ar, uma parte da sua energia térmica e a sua temperatura diminui. Então essa agitação toda do chá vai diminuindo, porque ele vai transferindo esse movimento para o ar, vai transferindo para as moléculas do ar esse movimento e elas vão ficando mais lentas. E aí elas ficam parecidas com a média do ar e esfria. Isso aqui que é? Aí fica menos agitada, fica com menos temperatura. Tá? Esse processo termina apenas quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Então eles vão assim, ó, o chá vai esfriando, o ar vai esquentando, até os dois chegarem num equilíbrio. Equilíbrio, como é que a gente chama esse equilíbrio? Dizemos que nesse caso eles estão em equilíbrio térmico. Então o que é o equilíbrio térmico? É quando dois corpos de temperaturas diferentes eles atingem a mesma temperatura. Eles trocam calor entre eles, a gente vai ver isso agora que é o calor, né? E eles vão trocando essa agitação, vai ficando numa média, os dois ficam com a mesma agitação e eles estão em equilíbrio térmico. Então tá aqui um esquema, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, os blocos aqui eles estão separados, tem uma distância entre eles. Esse vermelho ele tem alta temperatura e o azul tem baixa temperatura, tá? Olha o termômetro aqui, não sei se dá para ver, está marcando o vermelho até lá em cima. Ó. Esse aqui está marcando só um pouquinho de temperatura. Ou seja, a temperatura está mais baixa. O azul é a temperatura baixa, o vermelho é a temperatura alta. E aí, ó, as partículas do bloco vermelho têm mais energia cinética, ou seja, elas estão muito agitadas. Dá para ver pelo desenho aqui, ó. Tem mais risquinhos assim em volta, né? Para dar uma impressão de muita agitação. Elas estão bem agitadas, essas partículas aqui, ó. Tá? Todas essas aqui. A do azul não está muito, ó. Tem pouco risquinho em volta. Não está muito agitado. Tem agitação, mas não tanto. Tá? Então, a vermelho está com as partículas muito agitadas e o azul está com as partículas mais calmas. Baixa a temperatura. E aí o que acontece? Coloca em contato, olha só, encosta uma na outra. O que acontece? Essas partículas agitadas começam a transferir um pouco da agitação delas para as de lá. Elas vão perdendo essa agitação, vai batendo nas que estão mais frias, vai transferindo essa agitação para elas e vai diminuindo um pouco a sua agitação, ou seja, uma troca de agitação. Eu tenho muita agitação, vou te dar um pouco de agitação. Então, o que tem pouca agitação, o azul, aumenta um pouco de agitação, ou seja, sobe a temperatura, e os que estão muito agitadas diminuem um pouco e baixam a temperatura. E aí o que acontece? Ó, eles vão atingir o mesmo grau de agitação. Olha aqui, as duas vão ficar amarelas. Ele colocou amarelo aqui como se fosse intermediário entre azul e vermelho. E aí fica tudo a mesma temperatura. A gente diz que aqui alcançou o equilíbrio térmico. Tá? Os dois ficaram com a mesma temperatura. Tudo bem? E aí, pessoal, que nome que a gente dá quando transfere a agitação de um para outro? Quando transfere a agitação de um corpo para outro, nós chamamos isso de calor. Calor, olha aqui embaixo. Olha lá o calor. O calor vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. O corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre, tá? Na natureza. O ser humano construiu máquinas que conseguem fazer até o contrário. Tirar calor do frio e colocar no quente. O ar-condicionado faz isso, tá? A geladeira faz isso também. A gente vai ver depois. Mas o calor na natureza sempre passa do corpo de mais quente para o corpo mais
frio, tá bom? E o calor o que que é? É a transferência de agitação, tudo bem? Aí tá aqui, ó, tá dizendo assim, ó. Enquanto os corpos estiverem em contato, haverá colisões entre as suas partículas e parte da energia das partículas mais rápidas é transferida para as partículas mais lentas. Isso é a transferência de calor. Essa transferência de energia continua até que as energias cinéticas médias das partículas dos dois blocos se igualem, ficam com a mesma agitação. E aí, isto é, atingem a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico. Tudo bem? Quando atinge a mesma média, os dois lados, o corpo que era vermelho e o corpo que era azul, eles atingem a mesma média, quer dizer que eles chegaram na mesma temperatura. Beleza? Se eu coloco café quente e leite gelado, o café quente está com as partículas muito agitadas. O leite está com as partículas menos agitadas. Quando eu misturo os dois chegam numa média. Um pouco da agitação do café passa para a agitação das partículas do leite e eles entram em equilíbrio térmico. E aí você tem um café com leite que não é nem tão quente quanto era o café e nem tão frio quanto era o leite. Você chega num valor intermediário, uma média, né? Mais ou menos, depende da quantidade também. Se você colocar um pouquinho só de café, um monte de leite, aí vai ficar mais próximo do frio, né? Se colocar um meio a meio aí, mais ou menos, vai dar quase assim na metade da temperatura. Bom, e aqui embaixo continua assim. Imagine uma mistura de café com leite. Olha só, o exemplo que eu dei, né? O café retirado de uma garrafa térmica está a 50 graus e o leite retirado da geladeira está a 5 graus. Essas são as temperaturas iniciais de cada bebida. Ao misturarmos as duas, a temperatura do café diminui, o café esfria, porque ele estará cedendo calor para o leite. Como ele passa calor para o leite, ele diminui a sua agitação, ele diminui a sua temperatura. Contudo, a temperatura do leite aumentará, porque ele estará recebendo calor. Essa transferência de energia ocorre até que toda a mistura esteja com a mesma temperatura. É o equilíbrio térmico. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Entendido? Então, temperatura tem a ver com a agitação das partículas. E quando eu transfiro a agitação de uma partícula de um corpo para outro, eu estou transferindo calor. Veja que eles são coisas diferentes, né? Tem uma tem a ver com o outro, mas são coisas diferentes. Então, a temperatura é quanta agitação as partículas de um corpo têm. O calor é a transferência de agitação de um corpo para outro. Transferência de energia cinética das partículas de um corpo para as partículas do outro corpo. Tudo bem? Beleza. Próxima página. Ok, tema 2. Medida de temperatura. A gente acabou de ver a diferença, né, entre calor e temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas, maior é a temperatura de um corpo. E o calor, nós vimos que é a energia que está transitando, que está passando de um corpo para outro. Quando a gente transfere a agitação de umas partículas para outras partículas do outro corpo, nós estamos transferindo calor. Isso acontece até eles entrarem em equilíbrio térmico. Agora nós vamos ver como medir a temperatura. Como que se faz medida de temperatura. Vamos lá, primeiro aqui, sensação térmica. Ao colocar a mão sobre um objeto, o tato nos permite perceber a sensação térmica. Então, você coloca a mão lá na panela, você sente, você tem a sensação térmica. Se estiver muito quente, você tira a mão na hora, né? Porque o corpo percebe que é um perigo e você tira a mão rapidinho. Se está quente, frio, gelado ou morno em relação à nossa temperatura corporal. Então é uma comparação. Quando você sente a sensação térmica, você sente uma comparação do seu corpo com aquilo que você está colocando a mão. Embora a nossa capacidade de perceber se algo está quente ou frio seja muito útil, ela não tem muita precisão e pode até mesmo nos enganar. Ou seja, o que você sente, você acha que está quente ou frio, não pode ser usado para medir temperatura. Porque às vezes o que eu sinto que está quente, outra pessoa acha que não. Uma pessoa às vezes está um dia frio, a pessoa está de blusa, casaco, cachecol, a outra está de camiseta de manga cavada. Por quê? Cada um tem uma sensação diferente. Um está achando que está frio, gelado demais, o outro acha que não está tanto, está legal. Não é? Então não dá para usar a sensação do corpo para medir temperatura. Você sente assim, fala, tá 15,3 graus. A gente vai saber mais ou menos só quanto tá, né? Mas exatamente não dá para saber. Então vamos aqui, ó. Pense, por exemplo, vamos ver como que a sensação pode nos enganar.
na sensação térmica que temos ao sair de uma piscina ou um rio. Você sai do rio, você fica tremendo de frio, né? Depois de muitas horas dentro da água. Mas será que está frio mesmo? Por que sentimos frio? Nesse momento, com o corpo molhado, há sobre a nossa pele uma fina camada de água que vai evaporando aos poucos. Você está com água no seu corpo e essa água está evaporando, está indo para a atmosfera. Na evaporação, enquanto ela evapora, ocorre transferência de energia térmica entre o nosso corpo e a água. O nosso corpo libera calor para as gotículas de água que evaporam. Elas evaporam e levam o calor embora. Olha só, como o corpo cede uma parte de sua energia, temos sensação de que o ar está mais frio do que antes e nos molhamos, antes de nos molharmos, mesmo que ele não esteja. Então, o que acontece? A água evapora do corpo e leva o calor do seu corpo, e aí te dá uma sensação de frio. Tá? Mesmo que a temperatura não esteja, mesmo que o seu corpo não esteja gelado, né? Não esteja frio, mas dá uma sensação de frio. Quando o calor está indo embora do seu corpo, nós temos uma sensação de frio. E a sensação de calor é o contrário. Quando o calor está chegando no seu corpo, nós temos uma sensação que o objeto é muito quente, tá? Então vamos lá. Aliás, a sensação é que você está com calor. Para saber a temperatura de um objeto de maneira precisa, devemos utilizar instrumentos específicos. Qual é o instrumento que mede temperatura? Termômetro. Bom, aqui tem um desenho de um menininho. Ó, a sensação térmica do corpo humano é alterada por diversos fatores. Ela não é um instrumento preciso de medida de temperatura. Aqui o menino está saindo da piscina, ele está molhado, então mesmo que esteja um dia quente, naquele momento ali ele sente que está fresco, né? O corpo está refrescando. É por isso que as pessoas vão para a piscina, vão para a praia, né? Para refrescar. E na verdade o corpo não tá frio, o corpo não esfria, mas a sensação térmica que a gente tem no momento é de mais frio. Por quê? Porque a água do seu corpo está levando o calor do seu corpo para o ar. Tá? Parte do calor do corpo para o ar. Está evaporando e aí você tem uma sensação de frescor. Né? Beleza, vamos para a próxima página. Então vamos ver os termômetros. Em geral, deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Em geral, quando a temperatura de um material varia, ou seja, a temperatura muda, outras propriedades dele também podem ser alteradas. Por exemplo, o volume da maioria dos materiais aumenta quando a temperatura aumenta e diminui quando a temperatura diminui. Ou seja, o tamanho dos corpos mudam também com a temperatura. Isso nós chamamos de dilatação térmica. O corpo dilata, ele muda o seu tamanho quando ele aumenta a temperatura. E ele sofre uma contração, ou seja, ele fica menor quando ele é esfriado. Uma barra de ferro, quando ela é aquecida, ela dilata, ela aumenta de tamanho. Se uma barra de ferro for esfriada, ela diminui de tamanho. Então está aqui, ó, a agitação térmica das partículas de um objeto faz com que elas se afastem uma das outras. As partículas elas são agitadas. Se você aumenta a agitação delas, elas começam a se afastar umas das outras. Ficam mais agitadas, elas precisam de mais espaço para vibrar. Então, uma partícula vai se afastando da outra, o corpo todo aumenta. A barra de ferro, qualquer corpo, né, seja líquido também, a água, o próprio gás também, as partículas se afastam, você tem uma dilatação térmica. Então, aqui, ó, esse afastamento provoca um aumento nas dimensões do corpo, no tamanho do corpo. Processo chamado dilatação térmica. Você vê que uma coisa leva a outra, né? Aumenta a temperatura, você está aumentando a agitação das partículas. Aumentando a agitação das partículas, você aumenta o tamanho dos corpos. Então, você tem uma dilatação térmica. Mas, quando um corpo cede calor, ele perde calor, sua temperatura diminui. E as suas partículas passam a se agitar menos, né? Com menor intensidade, aproximando-se uma das outras. Elas ficam menos agitadas, elas conseguem ficar mais próximas umas das outras. Ocorre então a diminuição das dimensões do corpo. O corpo diminui, nós chamamos de contração térmica. É importante notar que ao se expandir ou se contrair, aumentar ou diminuir, as partículas de um corpo não sofrem alteração de tamanho. As partículas não mudam de tamanho. O que muda é o afastamento de uma com a outra. Tá lá, o que muda é a distância entre elas. Tudo bem? Então você tem aqui um corpo, vou desenhar aqui, ó, as partículas de um corpo frio. Elas estão assim, ó.
nessa distância aqui uma das outras, ó. Aqui embaixo. Mais uma fileira aqui, ó. Aqui são as partículas de uma barra de ferro, por exemplo, tá? E aí ele aumenta a temperatura. Elas estão agitadas aqui, elas têm uma agitação, mas elas não saem do lugar delas, tá? Só que elas estão um pouco agitadas, temperatura baixa. Então elas não vibram muito, elas vibram um pouquinho, tá? Vou colocar assim só um risquinho aqui para dar uma impressão de agitação. Elas não estão paradas totalmente, elas ficam assim, dando aquela agitadinha. Aí você aumenta a temperatura, ou seja, você passa calor para elas. Elas vão ficar assim agora, ó, mais afastadas. Ó. Como elas vão vibrar bastante agora, uma vibração violenta, elas vão ficar mais distantes. Ó. E aí aqui também, ó, vão ficar mais distantes. Ó, eu desenhei a mesma quantidade de partículas, só que agora elas estão muito agitadas, elas estão vibrando bastante. Elas vibram muito. Estão muito vibrantes, agitadas. Muito agitadas. E aí, olha só, não vou desenhar em todos. E aí o que acontece? Elas se afastam, olha só, a distância entre elas aumenta. E aí olha só o tamanho, aqui era a barra de ferro quando era fria. Olha o tamanho da barra de ferro. Agora olha o tamanho que a barra ficou depois de aquecida, quando as partículas ficaram mais agitadas. Ficou muito maior o tamanho, né? E quando acontece isso, a gente diz que a barra sofreu dilatação térmica, tá? Sofreu uma dilatação. Tudo bem? Os átomos estão do mesmo tamanho. Essa bolinha aqui é do mesmo tamanho que era aqui. Mas o afastamento entre elas é maior. Então a barra aumentou de tamanho. Ela tinha antes esse tamanho aqui, ó, esse comprimento aqui. Agora ela tem esse comprimento aqui, ó, aumentou o comprimento. A largura também, ó, era uma largura menor, agora é uma largura maior. Tudo bem? Isso é dilatação térmica. Isso ocorre com sólidos, com os líquidos ou com os gases. Continuando aqui. O princípio de funcionamento de alguns termômetros, como de coluna líquida, está baseado na dilatação, ou seja, o termômetro de coluna líquida, que tem um líquido dentro de uma coluna de vidro, está baseado na dilatação ou contração térmica de suas partes. Ou seja, o líquido contrai ou expande, ou diminui ou aumenta de tamanho dentro de um vidro. Nesses instrumentos existem elementos ou componentes que se modificam quando entram em contato com outros objetos, possibilitando a aferição da temperatura. Então, vamos ver como funciona o termômetro? Dentro do termômetro tem um líquido, pode ser o mercúrio, pode ser o álcool. Quando ele recebe calor do corpo ou do ambiente, as partículas ficam mais agitadas e o líquido, o mercúrio ou o álcool, dilata, aumenta de tamanho. E aí ele sobe pela coluna. Ele vai subindo pela coluna e vai marcando a temperatura, tá? Então vamos ver aqui. Ó. Tudo isso que eu falei é o resumo disso aqui. Ó. O termômetro de coluna líquida é em geral utilizado para medir a temperatura do corpo humano ou de outros animais, tá? Do ambiente também, né? E de substâncias no laboratório. Sua extremidade inferior forma um recipiente chamado bulbo. Vamos ver aqui embaixo? Aqui tem um termômetro. Ó. Aqui é o bulbo, olha só. Essa ponta aqui de baixo. É onde encosta na axila aqui, né? Da pessoa. Às vezes é na boca, né? A temperatura também mede na boca. Que contém o líquido. Então ali é o bulbo, a parte de baixo é o bulbo onde contém o líquido. Conectado ao bulbo há um tubo de vidro bem fino, é o capilar. Vamos ver aqui no desenho. O capilar é esse tubinho que sobe aqui, ó. Olha lá o capilar. Ele sobe até lá em cima, ó. É um tubo. É um tubinho fino, tá? Tubinho fino, como se fosse um tubinho daqueles de tinta de caneta, bem fininho. É o capilar. A temperatura de um objeto é medida colocando em contato com o bulbo. Então a gente encosta o bulbo naquilo que a gente vai medir. Pode ser axila, embaixo do braço. Após algum tempo, a temperatura do termômetro se iguala à temperatura do objeto. Então eles entram em equilíbrio térmico, estabelecendo lá o equilíbrio térmico entre eles. Se o objeto está a uma temperatura mais alta que a do termômetro, ele transfere energia térmica do vidro para o vidro, para o bulbo, e do bulbo para o líquido. Ou seja, o objeto, no caso a axila, transfere calor para o vidro, que é o do bulbo, e o bulbo transfere para o mercúrio, que está dentro do bulbo.
Neste caso, ambos se aquecem, então eles vão se aquecendo, o termômetro vai se aquecendo. Com isso, o líquido aumenta o seu volume, ele dilata, e aí subindo pelo capilar. Como ele não consegue dilatar para as laterais, porque é vidro, ele sobe pelo tubo. Se o objeto está a uma temperatura mais baixa, é o termômetro que transfere energia para o objeto. Aí o líquido se contrai descendo pelo capilar. Então, em vez do termômetro subir para marcar, ele vai descer para marcar. Quando é o contrário, se eu colocar no corpo gelado, né? Com a dilatação do líquido, a dilatação do líquido é diretamente proporcional à sua temperatura, cada altura do capilar também corresponde a um valor dela, definido como escala de temperatura. Então, no vidro, tem uma escala, e essa escala vai marcando. Aqui está 34 até 42. Por quê? Porque esse termômetro aqui é usado para medir a temperatura do corpo humano, que normalmente é aqui, ó, 36,5. Tá? Aqui nesse termômetro está marcando 37. 37. Está até vermelho 37. Por quê? Acima de 37 já é considerada febre. Até 38 é febre normal, febre baixa. Acima de 38 é febre alta. Aí os médicos falam assim, se você medir em casa a sua temperatura, estiver até 38, você pode tomar um remedinho, né? Um antitérmico. Mas se passar de 38, você tem que ir no médico, porque o que você tem é sério. Tá bom? Beleza? Bom, existe o de mercúrio, os mais usados são o de mercúrio e o de álcool. O de mercúrio é para usar para o corpo humano. O de álcool é aquele que pendura na parede da cozinha para medir a temperatura do dia, como está a temperatura do dia a dia, né? Do ar. Vamos para a próxima página. Bom, agora vamos ver então quais são as escalas de temperatura que são usadas no dia a dia. Então vamos ver aqui, ó, escalas de temperatura. O astrônomo sueco Anders Celsius, ele viveu de 1701 a 1744, ele viveu pouco, né? Viveu 43 anos. Concebeu uma escala de temperatura muito utilizada até hoje. Inicialmente, ele precisou definir 2 pontos fixos para a sua escala. Ele escolheu as temperaturas de fusão e ebulição da água ao nível do mar. O que é a temperatura de fusão? É a hora que o gelo derrete. Ou, ao contrário, a hora que a água congela. Esse é o ponto de fusão. E ele escolheu o ponto de ebulição, que é a hora que a água ferve e vira vapor. Ou, ao contrário, que o vapor vira líquido, né? Condensa. Então, ele escolheu esses 2 pontos fixos para a escala dele. Ele escolheu, então, os valores arbitrários. 0 para a temperatura de fusão. Então, ele disse que vai se chamar 0 a temperatura quando o gelo descongela. E 100 graus para a temperatura de ebulição. Então, ele escolheu 0 e 100. Ele escolheu quando o gelo descongela vai ser 0, quando a água ferve vai ser 100. Para criar a sua escala, Celsius dividiu o intervalo entre as duas marcas, de 0 até 100, em 100 partes. Então, do 0 até o 100 ele dividiu em 100 partes, né? Vai subindo de grau em grau. Assim, cada divisão representa a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, cada subidinha é 1 grau. Esta é a chamada escala Celsius. Né? Dividiu em 100 partes, de 0 até 100. Aqui do lado ele fala o que é a temperatura de ebulição, né? Quando a substância passa de líquido para gasoso, é a ebulição. É a fervura. E a fusão? Temperatura que a substância passa do estado sólido para o líquido. Então, se for a água, qual é o estado sólido da água? É o gelo. Então, ele passa do sólido para o líquido. O gelo derrete. Tá? É o ponto de temperatura de fusão. Bom, pessoal, mas existe uma outra escala que também é usada. Existe a escala Fahrenheit. Olha como é que escreve. Deixa eu aumentar aqui. Ó. F-A-H-R-E-N-H-E-I-T. Fahrenheit. Se escreve Fahrenheit, mas se lê Fahrenheit. É utilizada em alguns países de língua inglesa. Nos Estados Unidos se usa muito, na Inglaterra se usa muito. Foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele viveu de 1686 a 1746. Olha, ele morreu perto do Celsius, né? O Celsius morreu 8 anos depois. Então eles eram contemporâneos. Vai ver que eles até trocaram informações entre eles. Nessa escala, na escala Fahrenheit, os pontos de fusão e de ebulição têm valores, olha só, 32, o Celsius escolheu 0, o Fahrenheit escolheu 32. E o Celsius escolheu 100,
O Fahrenheit escolheu 212 para a temperatura de ebulição. Tá? Então, cada um escolheu um número diferente. 32 e 212, o Celsius escolheu 0 e 100. Tá? Outra escala importante, muito utilizada, é a escala Kelvin. Então, a terceira escala que é muito usada é a Kelvin, criada pelo físico britânico William Thomson, que foi conhecido como Lord Kelvin. O Lord Kelvin, William Thomson, ele viveu de 1824 a 1907. Ele já é depois, né? Olha só. Ele viveu aí mais de 100 anos depois dos dois ali, de cima. Então, vamos ver os pontos que o Lord Kelvin escolheu? Nessa escala, os pontos de fusão e ebulição têm esses valores aqui, ó, 273, 373. A gente usa a letra K aqui como Kelvin, né? Kelvin. Essa escala é chamada de absoluta, é escala absoluta, pois o valor de 0 Kelvin também é o zero absoluto, é chamado de zero absoluto, era considerada a temperatura mais baixa que se poderia atingir. Por isso que chama absoluta, por quê? O zero é zero mesmo, a mais baixa que existe é zero, tá? A temperatura mais baixa do universo é 0 Kelvin, tá? Por isso ela é chamada de absoluta, porque ela começa certinho, né? O zero no zero mesmo. Em 2013, os físicos da Universidade de Ludwig Maximilian, em Munique, na Alemanha, obtiveram temperaturas menores do que o zero absoluto. Ou seja, eles viram que o zero do Kelvin não era o zero de verdade, existia um pouquinho mais baixo. Ainda estavam muito próximos do zero absoluto, pois eram da ordem de bilionésimos de grau. Ou seja, eles atingiram a temperatura mais baixa que o zero do Kelvin, mas ainda não é o zero absoluto. Olha aqui. 0,000000001 Kelvin. Mais baixo do que o zero. Um pouquinho mais baixo que o zero. Um pouquinho, um bilionésimo, um tico de nada, tá? Os efeitos dessa temperatura sobre a matéria ainda não estão completamente explicados e são investigados pelos cientistas. Ou seja, os cientistas ainda não sabem muito bem o que ocorre no próximo do zero, muito perto do zero. Porque as partículas elas vão ficando paradas, né? Vão parando. Vai chegando perto do zero, elas vão parando. Mas elas não conseguem ficar totalmente paradas. Por quê? Porque tem os elétrons em volta, que vocês ainda vão aprender. Ou seja, os átomos eles têm que ter um pouquinho de agitação, senão eles não funcionam. Eles não são mais átomos, se eles não estiverem se movimentando. Tá bom? Os cientistas ainda estão investigando. Olha a comparação das três escalas aqui. Ó. A primeira é a dos Celsius. 0 e 100. Aqui é o ponto de fusão, vou pôr aqui PF, ponto de fusão, e aqui em cima eu vou pôr ponto de ebulição. Ou seja, aqui o gelo derrete, aqui a água ferve. Ele escolheu 0 para o derretimento do gelo e 100 para a fervura da água. Já o Fahrenheit é 32 e 212. E o Kelvin é 273, 373. Enquanto a escala do Celsius sobe 100 partes, sobe 100 graus de 0 até 100, tem 100 partes, a da escala Fahrenheit tem 180 partes, de 32 até 212. O do Kelvin também tem 100, igual a do Fahrenheit. Então, quando sobe 1 grau Celsius, sobe 1 grau Kelvin também. Mas quando sobe 1 grau Celsius, sobe 1,8 Fahrenheit. Porque é diferente os números, ó, 100 para 180. Tá? Beleza? Vamos para... aí a pergunta, e tem como transformar uma na outra? Se eu sei Celsius, dá para saber quanto é em Fahrenheit? Dá. Existe uma matemática para isso. Existem fórmulas matemáticas para transformar uma temperatura numa escala em outra, tá? Porque a gente é acostumado com Celsius aqui no Brasil. Mas se chegar lá nos Estados Unidos, o cara fala assim, hoje está 80 graus. Aí você fala, nossa, 80 graus vai derreter tudo, né? Mas 80 graus lá é mais ou menos 30 e poucos graus. Aqui, 30 graus. Tá? É quente ainda, né? Mas não é 80 graus Celsius, é 80 graus Fahrenheit. Quando a pessoa vai medir temperatura lá nos Estados Unidos, tiver com febre, ele pode chegar a mais ou menos 100 graus. 100 graus. Ele fala, nossa, 100 graus está fervendo, então. Não, mas é 100 graus Fahrenheit. 100 graus Fahrenheit é mais ou menos 40 graus de febre. Está com febre, certo? 40 graus Celsius é mais ou menos 100 Fahrenheit. Tá bom? Então são temperaturas, são escalas diferentes para marcar a mesma temperatura. E na escala Kelvin vai dar mais ou menos 310, 313 graus, os 40 graus Celsius.
tá bom? Beleza, então são escalas diferentes para medir as mesmas temperaturas. Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, a gente viu a diferença de calor e temperatura, né? A gente viu que a temperatura é a agitação das partículas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. E nós vimos que o calor é a energia que está sendo transferida de um corpo para outro, né? Você transfere um pouco dessa agitação de um corpo para outro, você está transferindo calor, que é uma energia. Então, calor é uma forma de energia. Vamos ver agora, então, como se dão essas trocas de calor? Existem algumas maneiras de um corpo transferir calor para outro. Vamos ver. Ou de um lugar para outro, né? Vamos lá. Primeiro vamos ver o calor aqui de novo. Ó. Calor. O que acontece quando um corpo é aquecido? Em um recipiente com água colocado sobre a chama de um fogão, né, no fogo do fogão, a temperatura do líquido aumenta porque recebe calor. Então, o fogo do fogão transfere calor para a panela, que transfere para o líquido que está lá dentro, no caso a água, certo? Transfere calor de um corpo para outro, ó, do fogo para a panela, da panela para a água. E essa transferência de calor provoca um aumento de temperatura. Chama-se calor a energia térmica transferida em razão da diferença de temperatura. Quando você transfere calor de um corpo para outro, você transfere energia de um corpo para outro, você está transferindo calor. O calor é energia térmica em movimento. Então, o que é o calor? É energia térmica em movimento, que está indo, está sendo transferido, passando de um corpo para outro. Então, o calor é a energia térmica que está passando de um corpo para outro. Você está transferindo a agitação de um corpo para outro. Isso é o calor. De forma espontânea, o calor sempre é transferido dos corpos com maior temperatura para os corpos com menor temperatura. Já falei isso, né? Então, na natureza, os corpos de maior temperatura transferem calor para os de menor temperatura. O que fazemos, por exemplo, quando queremos tomar um chá, mas ele está muito quente? O que a gente faz? Se esperarmos, o chá esfria. Você deixa ele lá esperando, né? Às vezes acontece isso, você vai tomar um café, tá muito quente, né? Você deixa lá, vai lá fazer alguma coisa, arrumar a cama, acordou de manhã, vai lá arrumar a cama, lavar o rosto. Quando você volta, o líquido já está mais frio, né? Isso acontece porque a bebida cede calor para o ambiente, ele vai transferindo essa agitação para o ambiente, pois está uma temperatura mais alta. O líquido está muito quente, ele transfere parte dessa agitação para o ar e aí ele esfria. Ele diminui a agitação, ele esfria. E nesse processo, o ambiente recebe calor e tem a sua temperatura elevada. Então, o ar que está em volta do café, do chá, ele vai aumentar a temperatura, ele recebe o calor, né? Agora, como o ar ele vai indo assim, né? Ele vai se misturando e aí o calor vai embora. Porém, o calor recebido não é suficiente para aumentar a temperatura de maneira perceptível, pois o ambiente é muito maior que o volume de chá. Ou seja, o ar tem muitas moléculas, o calor vai se espalhando, você não chega perto do chá e sente o calor no ar. Nossa, o ar em volta do chá esquentou. Não, né? Porque o ar aqui ele é grande, a sala, a cozinha onde você está é grande, o calor se espalha todo e você não sente a diferença de temperatura. Tá? Mas o chá você vai sentir que esfriou. O chá, o leite, o café, seja lá o que for. Tá bom? Vamos lá. Então vamos aqui, ó, equilíbrio térmico. Tem um esquema aqui, ó. Tem uma xícara com água quente. Como é que estão as partículas da água quente? Muito agitadas ou pouco agitadas? Estão muito agitadas, né? O chá quente, então partículas muito agitadas. Depois de algum tempo, olha só, a xícara fica com a temperatura ambiente. A temperatura da xícara está igual à temperatura do líquido da xícara está igual à temperatura do ar aqui em volta. Porque entrou em equilíbrio térmico. As partículas do chá perderam energia para o ar, perdeu a agitação para o ar. Então elas esfria, o chá esfria. E o ar em volta esquenta, só que aí o ar em volta vai espalhando o calor, né? A gente não sente o calor em volta. Agora, se você colocar a mão ali, pertinho, você sente o calor, né? Sendo transferido. Você sente na sua mão também. Mas no ambiente em volta você não vai sentir. Bom, aqui está dizendo assim, ó, representação esquemática do que acontece com uma xícara com água quente deixada a temperatura ambiente por algum intervalo de tempo. Nos detalhes, os estados de agitação térmica das partículas de água. Então tá aqui, ó, no detalhe aqui, ó. Aqui está mais agitado, aqui está menos agitado. Não sei se dá para perceber,
tem como se fosse um negocinho atrás, assim, ó, para mostrar que a partícula está muito rápida, muito agitada, tá? Estão muito agitadas. Aqui não, aqui elas já estão agitadas também, mas menos, né? Estão mais paradonas. A água quente perde o calor, ele entrega o calor para o ambiente. A quantidade de calor perdida pela água é igual à quantidade de calor recebida pelo ambiente. Então, se a xícara perde, vamos pôr um número aí, se ele perde 50 de calor, o ar recebe 50, certo? É igual dinheiro. Se eu dou 50 para uma pessoa, a pessoa recebeu 50. Eu fiquei 50 mais pobre, ela ficou 50 mais rica. Então, o que eu perdi, o outro ganhou. Então, é assim também. Se o calor que passou para o ar é de 50, quer dizer que o ar ganhou 50, certo? Isso é bem óbvio. Após o equilíbrio térmico ser estabelecido, né? O que é o equilíbrio térmico? Quando os dois atingem a mesma temperatura. A transferência de energia é interrompida, então para de transferir calor. O calor para quando atinge o equilíbrio térmico. Como os dois chegam na mesma temperatura, nem o chá vai passar calor para o ar, nem o ar vai passar calor para o chá. Entra em equilíbrio térmico e para a transferência de calor. Beleza? Ok. Aqui embaixo tem um sorvete derretendo, ó. O sorvete derrete ao receber calor do ambiente. Sua temperatura aumenta. É ou não é? Olha só, o sorvete ele é mais frio do que o ar. Então o calor vai do ar para o sorvete. O calor vai do ar para o sorvete. O ar está mais agitado, ele transfere a agitação para o sorvete. O sorvete é gelado, ele está menos agitado, as partículas estão menos agitadas, os átomos. E aí ele vai recebendo a agitação do ar. E aí quando ele recebe a agitação do ar, ele vai amolecendo. Vai ficando com mais agitação e vai amolecendo. E o gelo vai desmanchando e o sorvete vai derretendo. Aí vamos continuar aqui, ó. Mas, se estivermos com pressa, podemos acelerar o processo de resfriamento colocando a xícara de chá em uma vasilha com água gelada. Se eu pegar a xícara de chá e colocar dentro de um pouco de água gelada, né, em volta, não dentro, não vai jogar água gelada dentro, vai estragar o chá, né? Se colocar o chá mergulhado assim num pouquinho com água fria. Ao entrar em contato com a substância com temperatura muito mais baixa, a transferência de calor será maior ainda. Então você vai transferir muito calor da xícara para a água gelada. À medida que recebe calor do chá, a água gelada da vasilha aumenta a sua temperatura. Então a água vai esquentando, a água em volta que você usou para esfriar vai esquentando e o chá vai esfriando até entrar em equilíbrio térmico. É importante ressaltar que, embora estejam relacionados, temperatura e calor não são sinônimos, ou seja, temperatura e calor não são a mesma coisa. É o resumo agora aqui de tudo. Ó. Temperatura é a medida da energia cinética, ou seja, da agitação média das partículas de um objeto ou de um sistema. Quando a gente fala sistema, fala assim, sei lá, um copo com água, uma barra de ferro. Isso é o sistema. Então, de novo, a temperatura é a medida da agitação, da energia cinética das partículas de um objeto. Ao passo que o calor é o fluxo ou a passagem dessa energia de um corpo para outro. Então, o calor é a transferência da energia, a temperatura é a medida da agitação das partículas. São coisas diferentes. Vou cobrar isso aqui na avaliação. Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, agora que a gente viu sobre calor e temperatura, né, transferência de calor, agitação das partículas, que é a temperatura, vamos ver como a gente mede essas coisas, né? Será que dá para medir o calor? Tem um número para o calor? Tem um número para transferência de calor? Vamos ver isso aí. Temperatura a gente já viu que tem, né? Tem as escalas, escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, a gente mede a temperatura usando essas escalas que nós chamamos de escalas termométricas. Vamos ver como a gente mede o calor. Vamos lá, quantidade de calor. O calor é uma forma de energia térmica. Portanto, ambos são medidos com a mesma unidade, o joule. O joule se escreve joule, mas se fala joule e a gente usa a letra J para representar. É o que? Energia. Toda vez que eu falo de energia dá para medir em joule, tá? Falou de energia, falou medida em joule. Dá para medir em calorias também, no caso do calor, tá? A gente vai ver isso aí. É comum falarmos em quantidades de calor
quando nos referimos ao valor da energia que está sendo transferida. Então, se um corpo está transferindo energia para o outro, ele está transferindo calor, né? Muitas vezes é calor. Está transferindo calor. E dá para medir quanto calor um corpo perdeu e o outro ganhou. E usarmos outra unidade de medida, a caloria. Olha aí, acabei de falar. Caloria também, a gente usa cal. Cal se chama caloria. A gente usa cal. Cal. Tá? Um dos seus múltiplos é a quilocaloria. Então, vamos anotar aqui do lado. Ó. Quando eu tenho 1.000 calorias, eu tenho uma quilocaloria. A gente se representa assim, ó, uma quilocaloria. Cal. Letra K e o cal, tá? Uma quilocaloria. Tudo bem? Então, 1.000 calorias é uma quilocaloria. Opa, isso aqui. Uma caloria equivale a esse valor em joules. Vamos anotar aqui do lado também, ó. Quando eu tenho uma caloria, quer dizer que eu tenho 4,186 joules. Então, mais ou menos uma caloria tem mais ou menos, aproximadamente 4 joules. Tá? Uma caloria tem mais ou menos 4 joules. Certo? Se eu tiver 2 calorias, eu tenho 8 joules. Se eu tiver 10 calorias, eu tenho 40 joules. Se eu tiver 100 calorias, eu tenho 400 joules. Se eu tiver 1.000 calorias, eu tenho 4.000 joules. Tudo bem? Na mesma proporção. Olha lá. Uma quilocaloria corresponde a 1.000 calorias. Isso aqui eu já falei, né? Aqui embaixo, ó. Uma caloria, 1.000 calorias corresponde a uma quilocaloria. Beleza. A caloria é muito utilizada no dia a dia para expressar o valor energético dos alimentos. Então, quando a gente olha lá nos alimentos, está escrito lá quantas quilocalorias o alimento tem. O que é isso? Energia. Então, quanto mais quilocalorias tem um alimento, mais energia ele fornece para você. E aí, se você não faz atividade física, isso vai virar o quê? Vai virar gordura, né? A pessoa engorda. Se comer muitas calorias e não fizer atividade física para queimar essas calorias. A seguir, vamos analisar mais detalhadamente 2 consequências da troca de calor. A variação de temperatura e a mudança de estado físico. Então, 2 coisas acontecem quando a gente tem troca de calor. Quando um corpo perde calor, passa para outro, ele pode sofrer uma variação da sua temperatura, mas também ela pode mudar de estado físico. Lembra dos estados físicos? Sólido, líquido, gasoso. Ele pode mudar de sólido para líquido, ou de líquido para gasoso, ou vice-versa. Bom, aí nós vamos ver uma coisa agora chamada calor específico. Vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. Pense em um pernil com batatas que acabam de ser assados. Tem uma foto aqui de um pernil com batatas. Olha aí. Certo? Se você tentar comê-los assim que saírem do forno, certamente vai queimar a língua. Né? Acabou de sair do forno. Se você der uma garfada ali, tanto a batata quanto o pernil, vai queimar a língua. Esperando alguns minutos, o pernil atinge uma temperatura agradável. Mas as batatas provavelmente demoram mais para esfriar até o ponto de ser comidas. Então a carne já dá para você cortar e comer, enquanto as batatas ainda estão pelando de calor, de alta temperatura, né? Por que isso ocorre? Será que as batatas saíram do forno a uma temperatura maior do que a do pernil? Não, né? Lá dentro do forno é uma temperatura só, sai tudo igual, tudo na mesma temperatura. Você tipo assim, 180 graus, sai tudo a 180 graus. Então não, sai tudo igual. Se esses alimentos foram preparados juntos, eles saem do forno na mesma temperatura, óbvio. Então, como explicar essa diferença? Por que o pernil parece que ele esfria logo e a batata demora para esfriar? Isso ocorre porque certos materiais perdem mais calor do que outros ao sofrer a mesma redução de temperatura. Então, olha só, os dois vão esfriando, mas um perde mais calor, outro perde menos calor. Esses materiais também requerem maior quantidade de calor para sofrer o mesmo aumento de temperatura. Ou seja, alguns corpos você precisa colocar mais calor para ele aumentar a temperatura do que outros. Outros basta colocar um pouquinho só de calor que ele já a temperatura dispara. Essa propriedade da matéria é chamada de calor específico. Então cada corpo ele esquenta e esfria com uma certa quantidade de calor.
Então isso é chamado de calor específico, tá? Por exemplo, os metais. Se você esquentar 1 minuto da panela no fogo, ela já esquenta logo. Já a água tem que ficar 20 minutos, 20 minutos na água, no fogo. A água tem que ficar 20 minutos no fogo para esquentar. A panela fica 1 minuto só e já está quente, né? A temperatura já está muito alta. Então, dependendo do material, a temperatura sobe logo ou não. Então, você vai precisar colocar mais calor na água para ela atingir uma temperatura alta do que na panela. Na panela de metal, basta um pouquinho só de calor e a temperatura dispara. Então, essa diferença nós chamamos de calor específico. Olha só. O calor específico pode ser entendido como a facilidade ou a dificuldade de um material trocar calor. Então, se o material troca calor, tem alguns materiais que trocam calor muito rápido, outros demoram mais. Formalmente, é definido como a quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe ou perde para que a sua temperatura se altere 1 grau. Então, você pega 1 grama de um material, 1 grama, um pedacinho, 1 grama, e você coloca calor até ele subir 1 grau. E você mede quanto calor você colocou. Alguns corpos vão precisar de pouco calor para subir 1 grau, outros vão precisar de mais calor. Esse calor é o calor específico. Cada substância tem calor específico diferente. Por exemplo, para 1 grama de ferro aumentar a sua temperatura em 1 grau, é necessário fornecer 0,11 calorias. Você pegar 1 grama de ferro, para ele subir, digamos assim, de 15 para 16 graus, basta 0,11 calorias. O chumbo precisa de uma quantidade menor de calor, 0,031. Precisa de menos ainda para subir 1 grau, de 15 para 16. Precisa de menos do que o ferro. Para aumentar a 1 grau a temperatura de 1 grama de chumbo. Tá, beleza. Então, se eu pegar 1 grama de chumbo, 1 grama de ferro, e a 15 graus 2, para ele subir para 16 graus, o ferro você precisa de 0,11, o chumbo você precisa de 0,031, menos ainda, menos do que o ferro. A água é a substância adotada como padrão para a definição de caloria. Estipulou-se que 1 grama de água pura precisa de 1 caloria para aumentar a sua temperatura em 1 grau. Você pegar 1 grama de água e ver quanto calor você precisa para ela sair de 15 graus para 16 graus, essa quantidade de calor é 1 caloria. Tá? Foi estipulado assim. Então, quantidade de calor para 1 grama de água subir 1 grau vai ser chamar 1 caloria. Tá? E aí, baseado nisso, se faz a comparação com os outros materiais. A unidade mais utilizada de calor específico é isso aqui, ó. Caloria. Deixa eu tentar aumentar aqui. Vou colocar do lado aqui. A unidade do calor específico é a caloria por grama grau Celsius. Então, se eu medir a quantidade de calor específico do ferro, 0,11 calorias para que 1 grama suba 1 grau Celsius. Então, é assim que a gente escreve. Tá? Quer dizer que o ferro, esse aqui é o ferro, precisa de 0,11 calorias para que 1 grama suba 1 grau Celsius. Escreve desse jeito. Tudo bem? Então, assim, o calor específico da água é 1. Então, o da água é isso aqui, ó. Para a água subir 1 grau, a gente precisa de 1 caloria. Para que 1 grama de água suba 1 grau Celsius. Então, a gente escreve desse jeito. Esse aqui é o da água, H2O. Água. O calor específico da água. A gente usa a letrinha C, C minúsculo. O calor específico da água vale 1. Cada material tem o seu. O calor específico do ferro, acabei de falar, é 0,11 calorias para que 1 grama suba 1 grau Celsius. E o do chumbo? O do chumbo é menos ainda. É 0,031 caloria por grama grau Celsius. Então, cada um, esse aqui é o ferro, e esse aqui é o chumbo. Cada material tem o seu calor específico, ou seja, alguns precisam de mais calor para subir a temperatura, outros precisam de menos. Desses três aqui, quem precisa de mais? A água, o ferro ou o chumbo? Quem precisa de mais calor é a água. Quanto ela precisa de 1 caloria, os outros precisam de menos, 0,11, 0,31, 0,031. Beleza? Então a água é um dos que mais precisam de calor para esquentar. Por isso que o ferro esquenta logo, a panela de ferro esquenta logo, e a água dentro da panela demora para esquentar. Porque eles têm calor específico diferentes. Quanto maior o calor específico, mais demora para aquecer.
Beleza? Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, aí tem uma tabela aqui do lado mostrando vários materiais, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aqueles valores que eu falei. Olha a água, vou destacar os que eu já mostrei. A água, olha só, né? Esse 1,00 é 1, né? O valor é 1 do calor específico. Deixa eu ver aqui se tem o ferro. Olha o ferro aqui embaixo, ó. O ferro, 0,11. E olha o chumbo aqui, 0,031. Aí tem outros materiais aqui, ó. O tomate, 0,95. Parecido com a água, né? A batata, 0,82. Carne de frango, 0,80 ou 0,8. Carne de porco, 0,5. A madeira, 0,42. E o mel, 0,36. Ou seja, quem desses aqui precisa receber bastante calor para esquentar? Olha aqui, olha, compara a batata com a carne de porco, que é o pernil. A batata ele precisa receber mais calor. Então a batata ela sobe, fica quente dentro do forno e ela guarda muito calor com ela. A carne de porco, ela não guarda tanto, ela guarda bastante calor também, mas não tanto igual a batata. Quando os dois são colocados para fora do forno, vão perdendo calor. Quem vai perder primeiro? O que tiver menos? Quem? A carne de porco. A carne de porco esfria logo. A batata, como ela tem muito calor guardado nela, ela demora mais para esfriar. Aí você vai comer a carne de porco, dá para comer, mas a batata ainda está quente demais. Tudo bem? Entenderam essa diferença? Então tem a ver com calor específico. Vamos ver aqui, ó. Então ele vai explicar isso que eu expliquei. Os materiais com baixo calor específico aquecem e esfriam mais facilmente que os outros. De novo, ó, os que têm baixo calor específico, eles aquecem fácil e eles esfriam fácil. Olha o ferro. O ferro ele esquenta fácil e ele esfria fácil. Tá? Ele esquenta muito rápido, você coloca um pouquinho no fogo, ele esquenta. Mas você desligou o fogo, a panela vai esfriar logo também. Em questão de alguns minutos, ela já está de novo fria. Aí vejo os valores de alguns materiais na tabela, já mostrei para vocês. Em geral, os metais têm calor específico baixo. Os metais, olha lá, o ferro e o chumbo. Por isso, eles esquentam e esfriam rapidamente. Os alimentos costumam apresentar calor específico alto, porque contém bastante água, né, na composição. O tomate, a batata, a carne tem muita água. Então, eles têm calor específico alto, porque a água tem um calor específico bem alto. Voltemos à situação dos alimentos recém-saídos do forno, da batata e da carne de porco. Por que alguns alimentos queimam a língua e outros podem ser inseridos após pouco tempo? Ingeridos, né? Ingeridos após pouco tempo. Então, ou seja, por que um queima a boca e o outro não queima a boca? Depois de um tempo fora do forno, a temperatura das batatas diminui menos do que a da carne. Lembra que eu falei? Ela absorve muito calor, então ela vai perdendo calor, ela ainda tem muito calor dentro com ela. Então ela continua com a temperatura alta. E isso acontece porque as batatas têm calor específico maior, ou seja, tem mais dificuldade para perder calor. Certo? Então a batata recebeu um monte de calor lá no forno e na hora que ela começa a esfriar, ela perde aos poucos também. Ela vai perdendo devagarinho. Ela tem alto calor específico, então ela perde devagar. E a carne tem menor calor específico, ela vai perdendo o calor e vai esfriando, vai perdendo logo o calor. Então ele tem menos calor e não queima a sua língua, tá? Agora vamos ver aqui o calor latente, já encerrando, tá, pessoal? Calor latente. Se colocarmos uma porção de água pura em uma panela e levá-la ao fogo, a temperatura da água vai subir sem parar enquanto houver aquecimento? De novo a pergunta. Se a gente colocar uma porção de água pura numa panela e levar ao fogo, sei lá, fazer café, a temperatura da água vai subir sem parar enquanto houver aquecimento? Vai subir infinitamente, se deixar lá. Deixa a panela de água lá. Vai esquentando, esquentando, esquentando eternamente? 100, 200, 300, 500, 1000, 1 milhão de graus? A resposta é não. Para entender esse processo, voltemos ao caso da panela com água sobre a chama de um fogão. Então, a história da panela no fogo. Inicialmente, ela se encontra a temperatura ambiente. Então, você não esquentou ainda, né? A água e a panela estão na mesma temperatura do ambiente. Passou uma moto aí, acelerando. Então, digamos que seja 20 graus. A panela, a água, está tudo a 20 graus. À medida que recebe calor, né, você liga o fogo. Recebe calor, a temperatura da água vai aumentando de maneira constante, até chegar a 100 graus. O que acontece quando a água chega a 100 graus? Nesse momento,
Um detalhe aqui, ó. A gente está considerando que estamos ao nível do mar. Né? Mesmo depois a gente vai ver que tem diferença. Se a gente sobe a montanha, ferve a água no alto de uma montanha e ferve a água no nível do mar, dá diferença, tá? Lá no alto da montanha a água ferve mais rápido. Mas está considerando o nível do mar. Nesse momento, né, que a água chega a 100 graus, a água entra em ebulição, ela ferve, ou seja, ela vai mudando do líquido para gasoso, vai evaporando, né, rapidamente. Durante esse processo, a temperatura se mantém constante em 100 graus. Olha só que interessante. A água vai esquentando, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando chega a 100, começa a ferver a água. Começa a borbulhar, né? E aí a água vai virando vapor. Se você esquecer a água na panela, vai secando, secando e seca tudo, né? Só que se você medir a temperatura enquanto está fervendo, ele parou em 100 graus. Não sobe mais para 110, 120. Ele para em 100 graus, tá? Então vamos ver agora. A quantidade de calor que uma substância necessita para mudar de estado físico depende de sua composição e do tipo de transformação que sofrerá. Então, de novo, a quantidade de calor que uma substância precisa receber para mudar de sólido para líquido ou de líquido para gasoso depende da sua composição, depende do tipo de material. Se você está falando de água, é uma quantidade. Se você está falando de ferro, de óleo, de outras substâncias, são outras quantidades de calor. A grandeza física que mede a quantidade de calor necessária para uma substância mudar de estado físico é o calor latente, chamado de calor latente. É o título aqui, né? Calor latente. Ou seja, o que é o calor latente? É a quantidade de calor necessária para que um corpo passe de um estado para outro, sólido para líquido. Eu tenho gelo. Gelo é água sólida. Quanto calor eu tenho que fornecer para o gelo para ele virar líquido? Certo? Isso é o calor latente. Então aqui, ó, o calor latente é a quantidade de calor que 1 grama de uma certa substância deve perder ou receber para mudar de estado físico. Ou seja, se eu pegar 1 grama de gelo e eu calcular quanto calor esse gelo precisa receber para virar água líquida, isso é o calor latente, tá? Por exemplo, para 1 grama de água pura a 100 graus, a água pura vai começar a ferver. A 100 graus ela começa a ferver. Para ela mudar de líquido para gasoso, é necessário receber 540 calorias. De novo, para que 1 grama de água, quando ela chega a 100 graus, para ela virar vapor, virar gasoso, né, passar para o estado gasoso, ela precisa receber 540 calorias. 1 grama de água. Se eu tiver 2 gramas, é o dobro, né? 1.080 calorias. E assim por diante. Tá? Já a mudança do estado sólido para o estado líquido requer uma quantidade menor de calor. Então não preciso de tanto, não vai ser 540, preciso de menos. 1 grama de gelo a 0 graus precisa receber 80 calorias para derreter. 1 grama de gelo pequenininho, um bloquinho pequenininho de 1 grama, que está a 0 graus, está congelado a 0 graus. Para derreter ele, eu preciso fornecer 80 calorias. Você viu que é menos do que 540 para ferver, então é mais fácil. Eu preciso de menos calor para derreter 1 grama de gelo mas eu preciso de mais, preciso de 540 para fazer a água líquida virar vapor. Então é mais fácil derreter do que ferver, tá? Aí a unidade de medida do calor latente é caloria por grama. É um pouquinho diferente, né? Nós vimos que quando eu calculo o calor específico, a gente calcula um número e aí dá calorias por grama graus Celsius. Quando eu calculo o calor latente, a gente usa a letra L, aí eu calculo um certo número e é caloria por grama só, não tem graus Celsius. Bem, isso aqui é um detalhe que a gente vai aprender depois no ensino médio, vai aprender a calcular, transformar, tá? Então hoje, dessa vez, nós estamos só apresentando para vocês o que é calor e que é possível medir, né, as quantidades de calor e também os calores para mudar de fase, tá? É possível medir. Bom, aí ele pergunta aqui embaixo, ó, observe a tabela lá em cima. Qual material ou alimento terá sua temperatura aumentada ou reduzida com a menor quantidade de calor? Qual dos alimentos, material ou alimento precisa de menos calor para subir? É o chumbo.
O chumbo ele precisa só de um pouquinho de calor para subir a temperatura. Então é o que vai precisar de menos, né? Menos calor para subir a temperatura. Tem menor calor específico, é o que precisa de menos calor. Um pouquinho de calor para ele já... Se eu pudesse fazer uma panela de chumbo, a panela de chumbo ela ia esquentar muito rápido. Tá? Porque um pouquinho de calor que eu coloco nela, a temperatura sobe bastante. Depois na letra B, qual material ou alimento exige uma quantidade maior de calor para aquecer ou resfriar? É o que está no alto da tabela. É a água. A água precisa, de todos esses aqui, é o que precisa de mais calor para poder esquentar. Tá? Então ele tem um calor específico alto. A água tem um calor específico alto. Precisa pôr muito calor para a água esquentar. Tudo bem? Aí, não sei se vocês já perceberam, que a gente vai na praia logo cedinho, 9 da manhã, a areia já está pelando de calor e a água ainda está gelada. Né? Ou seja, a areia, ela esquenta logo, ela tem baixo calor específico. Ela estaria aqui embaixo na panela, a areia. Estaria mais ou menos aqui, ó, perto do ferro aqui. A areia. A água está aqui em cima. A água demora mais para esquentar do que a areia. A areia esquenta logo. Só que quando chega a noite, a água foi esquentando durante o dia, né? Esquentando. Quando chega às 6, 7 da noite, escurece, a areia gela logo. Ela esfria logo. E a água do mar fica quentinha. Aí você fica lá na água do mar e não fica querendo sair, né? Só com o pescoço de fora. Por quê? Do mesmo jeito que a água demora para esquentar, ela demora para esfriar. A areia não. A areia logo ela esfria. Ela tem baixo calor específico. Um pouquinho de calor que ela perde, a temperatura cai muito. A água não, a água vai perdendo calor e vai esfriando devagarinho. Por isso que anoitece e a água ainda está quente. No clube também, ou na piscina, né? Piscina do clube, você vai no clube, não sei se você já ficou até escurecer, né? Dá 8, 9 da noite, a água está quentinha ainda. Enquanto o piso em volta da piscina já está frio. Aí você fica lá dentro da água, nem está querendo sair, né? Porque está quentinha a água. Certo? E aí no outro dia de manhã, bate o sol, a calçada em volta da piscina esquenta logo e a água está gelada ainda. E a água demora o dia inteiro para esquentar. Depois demora a noite inteira para esfriar. A calçada não, ela esquenta logo e esfria logo. Certo? Isso tem a ver então com calor específico. Beleza, pessoal? É isso, então vamos para a próxima página. Bom, pessoal, na página 212 tem uns exercícios aqui. Isso aqui vai ficar de tarefa, mas é uma tarefa facultativa. Você não é obrigado a fazer, tá bom? Eu não vou cobrar de você que você faça essa tarefa aqui. Você pode fazer os exercícios, né? E aqui tem reúna-se em grupos, não precisa se reunir em grupo, essa última aqui não precisa fazer, tá? A 11 aqui, não precisa fazer. Passa aqui da 11 até a 10, é facultativo, não é obrigatório, porque, na verdade, a tarefa que eu quero que vocês façam é a última avaliação, tá? Essa última avaliação, ela vale 30 pontos, e ela tem a ver com este conteúdo de hoje. Então, você viu que esse vídeo é muito importante. Você chegou até aqui, você já assistiu o vídeo todo, espero que tenha feito as anotações, né? E eu vai ter uma avaliação agora sobre este vídeo. O que ele fala sobre calor e temperatura. Tá? Calor e temperatura. Eu estou liberando esse vídeo aqui, já liberei o vídeo, vocês assistiram. E a avaliação, até a hora que você terminar de assistir esse vídeo, provavelmente a avaliação já está disponível também. E a gente já fecha os 100 pontos, né? Nós fizemos uma avaliação de 30, fizemos uma avaliação de 40, e agora outra avaliação de 30, fechou 100 pontos, tá? Eu vou anunciar, dentro de instantes, aí eu vou anunciar quem já passou de ano, quem já está aprovado em ciências, e quem vai precisar fazer a recuperação, tá bom? Depois, quem precisa de muita nota, aí eu vou atrás, vou conversar com cada um, vou ver que atividade a pessoa precisa fazer, o que ela deixou para trás, né? Onde ela foi mal, e a gente vai tentar recuperar também, daqui até o fim do ano. Beleza, pessoal? Então é isso. Fica assim então o vídeo. Lembrando que semana que vem e até o final do ano eu vou continuar fazendo vídeos, tá? Vou terminar o conteúdo até o final do ano. E aí quem já passou de ano, mesmo que queira fazer, né? E é importante fazer porque vai aprender mais, assistir os vídeos, fazer as atividades. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado pela paciência. O vídeo hoje ficou até meio longo, né? Mas muita atenção nesse vídeo. Assista de novo se for preciso. Faça as anotações no caderno. E durante a prova, tenta assistir o vídeo também. Faz a prova no celular, assiste no computador, ou faz no computador, vai assistindo no celular e vai acompanhando as páginas do livro também, que não tem erro, tá? A prova vai estar bem tranquila. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.